Olá, meus amigos da Fundação Caipira Urbano. Aqui é o Fran, da dupla Tom e Fran e da Fundação Caipira Urbano. Tudo certo com vocês? Mais uma segunda-feira, uma live da melhor qualidade. Quero já aproveitar e mandar um abração aí pro meu meia esquerda, volante, lateral esquerdo, Santiago. Também o Jader Fiore do Esportes da Sorte, nos acompanhando aqui também. Chegando aí o grande craque, Lucas Severino. O Lucas começou no Botafogo, teve passagens pelo Atlético Paranaense, Corinthians, Seleção Sub-23, também teve na França, no Japão, e vai contar aqui um pouco da sua história, vai dizer para toda a rapaziada da Fundação Caipira Urbano como é que foi seu início, a sua trajetória, com quem ele jogou, algumas curiosidades. Então nós estamos aqui na live da Fundação Caipira Urbana. Na semana passada nós recebemos aqui o grande zagueiro César. E na próxima semana a gente vai estar com o Negão do futsal. O ano passado foi multicampeão por Viradouro e depois, e na próxima segunda, estará conosco aqui na live da Fundação Caipira Urbana. Então daqui a pouquinho a gente vai falar aqui com o nosso querido Lucas, atacante, pessoa da melhor qualidade, e bom de gente boa, cara bom demais e bom de bola, né? Fazendo música, jogando bola. Então nós vamos aproveitar toda a experiência do Lucas para passar para os nossos atletas, para os nossos seguidores. Então é assim, toda segunda-feira às 19 horas nós estamos aqui com a live da Fundação Caipira Urbano. O Lucas entrou aqui, eu vou já chamá-lo aqui para a gente começar um bate-papo legal. Lucas, transmissão, vamos lá. Beleza? Tranquilo? E aí, Lucão? Como é que tá? Tudo bem, não? Tá me ouvindo bem aí, rapaz? Tô ouvindo bem, você também não? Tudo jóia. Você tá em Ribeirão Preto? Tô aqui, tô na terrinha, sou natural daqui, voltei pra minha casa. Nessa fase de pandemia, então tem que dar uma segurada, né, Lucas? Tá sendo forçado, mas ao mesmo tempo tá sendo bacana para poder curtir um pouco mais os filhos, rever alguns conceitos, né, que nessa vida nossa louca, né, do dia a dia, imagino que a sua também. Lógico que não é por uma boa causa, né? A gente vive um momento triste no nosso país, não só pela pandemia, né, mas o lado político, econômico. Vivemos uma turbulência, mas em meio a tanto tumulto a gente ainda consegue encontrar algo bacana para fazer, ficar mais com os filhos, estudar com os filhos, aprender alguma coisa nova. Está sendo, ao mesmo tempo, uma aprendizagem bacana. Vai ser para a nossa vida, para a gente contar para os nossos netos, né? Certo. Essa loucura, mas tô conseguindo levar bem. Ô Lucas, para a gente começar nosso papo aqui, eu morei em Ribeirão Preto, uma cidade que amo. Você é de que bairro de Ribeirão? Eu sou nascido no Ipiranga. Ipiranga. Isso, na Zona Norte. Qual rua lá do Ipiranga? Na Basílio da Gama. Entre a Bahia e a Pará. Não sei se você conhece bem, Não, conheço São Francisco e Américo Batista. Conheço bem, amo Ribeirão Preto, né? Tive a oportunidade. Acabei conhecendo bem, porque a gente já trabalhou aí até mesmo com política, né? Então aí você vai conhecendo as ruas, conhecendo os bairros, conhecendo o povo. Então é um bairro assim que tenho grandes amigos aí no Ipiranga. E Ribeirão Preto, de forma geral, uma cidade que nós amamos muito. Lucas, você começou no Botafogo de Ribeirão, na base do Botafogo mesmo? Comecei aqui. Na época não existia escolinha, né? Você tinha que fazer avaliações. E ali na Vila Tibério, já que você conhece bem aqui, né? Sim, sim. Lá no antigo poliesportivo, o Zizão, que é o grande olheiro, né, da época, conversou com os meus pais e pediu para fazer essa avaliação. Tinha ali um campo que chamava Arca, e eu fui fazer uma avaliação, eles gostaram, tinha 10 anos, assim, até por essa idade, não acho nem bacana, né, mas na época não existia escolinha, então eles tinham que fazer uma seleção, justamente que o intuito era de também tirar, eu que era de Ipiranga, dar oportunidades para quem vinha da periferia também, mas eram poucos, né, não existiam essas estruturas que existem hoje. Imagino que vocês aí, até bacana eu falar, que o Jader me contou bem a história, tá de parabéns, é muito gostoso escutar isso. Eu que venho, né, da periferia, assim, saber que ainda existem pessoas que conseguem
mesmo com essa dureza que é, né, do nosso país, com a falta de incentivo, ainda lutar. E ali o Botafogo abria esse espaço, né, não era muito, mas ele abria para que desse oportunidade para a gente que vinha aqui da Zona Norte poder ingressar e sonhar. O primeiro intuito era de ser homem, né, que eu vejo que vocês têm esse lema também. É óbvio que o ser jogador de futebol está no sangue da maioria dos brasileiros, mas o principal intuito era, sim, de poder socializar, e o esporte, o futebol principalmente, é um esporte que socializa demais. Iniciei ali no Botafogo com essa de 10 até 19 anos. Poxa, que legal. E não sei, é importante falar sobre isso. Você teve no lançamento da Fundação Caipira Urbana, junto com o Craque Neto, em Viradouro. Exatamente. Evento super bacana. Muito então gostoso participar. É um privilégio para nós estar hoje falando com você, para que você realmente conte um pouco das suas experiências para os nossos jovens, para os nossos atletas e também para os nossos seguidores, né? Nós também tramitamos pelo mundo da música, mas a gente tem até esse slogan, fazendo música, jogando bola, tá certo? Então, eu vi aí, gostei. Então a gente, por estar dentro desses dois segmentos, assim, que muito apaixonante, né, que move pessoas, né, e assim, a gente tem tantas pessoas que usam a música, usam bem a música, usam bem o futebol para passar bons exemplos, e você é uma dessas pessoas. Não, agradeço, é bem gostoso. O futebol, como você falou, o futebol e a música andam caminham juntos. Muito juntos, né? Eu acho que todo jogador queria ser cantor. Você vê, quando a gente pega o nosso ícone, que é Pelé, né? Sempre a música ligado. E os músicos, né? Todos adoram futebol. Eu não sei se você conhece uma música, você é jovem, eu sou bem mais velho. Aquela do Benito de Paula, seria muito bom, seria muito legal. Se cantor ou compositor pudesse ser ator. O jogador de futebol. Benito de Paula. Então, realmente, a música tem esse paralelo, né? Sim, a música e o futebol tem esse paralelo. Tem muito. E é gostoso, né? Porque a maioria também, não só dos atletas, mas dos cantores, né? Vivem aí uma experiência de vida muito parecida, né? Eu acabo toda vez falando, não que as pessoas da classe social mais privilegiada não possam também alcançar o status de grande cantor, de grande compositor ou de grande atleta, mas é fato, né, os números comprovam, né, que a maioria dos cantores tem uma história muito bacana, né, de obstáculos, né, e isso mistura muito com o jogador, né, a gente tem a maioria que vem desse sofrimento, e eu não fui diferente, Lucas, quero te deixar bem à vontade, se você quiser mandar um abraço aí pro pessoal que está passando por aí. Entrou bastante pessoal aí, bacana, o Beto, meu amigo, meu sócio, o pessoal de Ribeirão entrou, porque realmente a sua live, parabenizar, bem bacana o pessoal do Atléticos da Lapa, da torcida lá de Curitiba, é bem gostoso, mas vamos aos poucos aí, a gente estreitando, todo mundo, se passar aí alguém despercebido, já peço desculpa de antemão. Eu queria mandar um grande abraço para a Cíntia. A Cíntia, ela tá num projeto bacana com Fica à vontade. Ami Raul, que é um garoto de Araraquara, que tem aquela doença AMI, e ela pediu, eu falei, olha, a live não é minha, mas eu vou pedir ali alguns segundos, né, para poder falar desse garotinho que é dessa doença triste, né, que tem e precisa de recursos. Infelizmente, a gente falando mais uma vez do lado social do nosso país, que não ajuda em nada. E ela me pediu, e eu achei bem bacana, Ame o Raul, quem quiser participar da campanha para ajudar e contribuir com o que quiser, tá lá, é só entrar no Instagram, que vai ser bacana. Pelo Instagram, também. Lucas? Facebook, pelo Instagram. Facebook, Instagram, todas as redes sociais, né? Repete aí, por favor. Ame o Raul no Instagram. Beleza, ó, pessoal, aí o Lucas está deixando esse recado. Então, quem puder contribuir aí, uma causa nobre. E com certeza nós estamos usando a live, ela é para isso, né? A live da Fundação Caipira Urbano é para isso mesmo. E o Lucas está tendo a oportunidade aí de chamar a atenção para algo muito importante, algo muito especial, no sentido que o Raul, o pessoal lá de Araraquara, está precisando do nosso apoio, do apoio de todos nós. É isso aí. E é difícil, né? Porque às vezes existe, já aconteceu isso de ter
aquelas fraudes, né? E a gente sempre fica com receio de entrar em qualquer tipo de ação para também não cair numa cilada, mas esse eu conheço a Cíntia. Eu não conheço particularmente, assim, pessoalmente o Raul, mas eu sei que são pessoas que são do bem, como vocês, e eu não pude deixar de passar essa oportunidade aí. Eu quero deixar aqui talvez eu não sei se eu poderia dizer, mas foi algo em off, mas eu tenho que falar isso, porque quando isso acontece... O Lucas, pessoal, veio fazer um jogo em Viradouro, em prol da PAI na época, e ao invés de cobrar, ele deixou uma doação. Então isso aí sensibilizou muito. Então eu não o conhecia pessoalmente, depois tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o Gustavo me passou essa informação e eu já sabia das pessoas, né, que te conhecem, que por onde passa sempre falam muito bem de você, então a gente já sabia disso, mas eu contei isso porque achei muito nobre da sua parte. Obrigado. Não, Lucas, mas vamos... Eu tenho que parabenizar. O projeto de vocês é muito... Quando eu descobri, assim, e o Jader já me falou muitas coisas, aliás, eu estou devendo, né, uma participação um pouco mais presencial aí, de efetiva, mas eu fico muito... Eu me coloco no lugar das crianças, né, que vocês auxiliam. Como eu falei, não só para que eles sejam grandes jogadores ou nada, mas de serem grandes homens. Então isso é de se dar os parabéns mesmo. Maravilha, Lucas. Então vamos voltando aí com o que a gente estava falando. Você estava me passando, então, que você ficou no Botafogo até 19 anos. Chegou a disputar a Copa São Paulo? Disputei a de 96, chegamos até as oitavas de final e foi um ano bem bacana. Dessa época aí, além de você, teve alguma revelação? Alguém continuou? Nossa, é uma geração de ouro. Sim. Rubens Cardoso, campeão mundial pelo Inter contra o lateral Barcelona, esquerdo. Lateral esquerdo. Cocito e o Gustavo, campeões brasileiros pelo Atlético Paranaense. Inclusive nós três. O pai do Cocito foi delegado aqui em Viradouro. Exato. O Cocito é nascido em Bebedouro. Eu não sei se o Rodrigo é Viradouro, eu sei que os dois ficaram aí, são os dois filhos. A Natália eu já não vou saber se é de Viradouro ou de Bebedouro, mas eu sei que o Cocito e o Rodrigo, um é nascido em Bebedouro e outro em Viradouro. Que legal. Maravilha. E, enfim, é uma geração muito rica, assim, que o Botafogo teve. A gente disputou essa Taça São Paulo e em seguida nós jogamos o Brasileiro da Série C. O clube vinha num momento crítico, né? Aliás, todos os clubes do interior vivem, né, momentos críticos, e escolheu jogar aquela Série C com garotos, e dali nós somos vice-campeões, subimos para a Série B, e dali saiu, como eu tô falando, o Douglas foi para o São Paulo, eu já falei o Cocito, o Gustavo, enfim, todos tiveram uma carreira. Japinha, depois foi para São Caetano, com aquela ascensão do São Caetano, e foi realmente uma geração que deu muito frutos para o Botafogo. Maravilha. E o Botafogo, você então chegou a jogar no profissional do Botafogo também? Joguei de 96. Eu tive meu primeiro jogo com 16 anos, mas eu ainda era amador. Eu joguei em 95, foi meu primeiro jogo, e meu primeiro gol como profissional. Mas em 96 que eu sou efetivado, que eu me profissionalizo, que eu começo a ter ali o primeiro salário, e fico até abril de 98, que quando vou para o Atlético Paranaense. Eu me recordo de um jogo que vocês vieram fazer um amistoso do Botafogo em Viradouro com os juniores. Acho que você deve ter feito uns 36 gols naquele dia. Aí a gente já sabia que já ia dar o que falar. E logo você seguiu essa carreira aí maravilhosa, sempre artilheiro por onde passou. Né? Foi gostoso. Carreira bem bacana. Lucas, e após o Botafogo, Atlético Paranaense, foi isso? Foi. Aí foi, eu digo que são, aí que vem o divisor de águas na minha carreira. O Botafogo, eu tenho um carinho especial por ser da cidade, por ser botafoguense, mas o Atlético é o clube que eu precisava para dar essa alavancada na minha carreira, né? Jogar num clube realmente grande. E para mim foi melhor, porque a pressão existia, mas eu tenho certeza que seria diferente se eu tivesse ido para um São Paulo, Palmeiras, Corinthians, que o imediatismo é recorrente, né? Então, um menino que não vai muito bem logo no início, já é queimado, tirado de fora. E lá no Atlético eu tive esse tempo. Tanto é que em 98 eu jogo poucas partidas no Brasileiro, era um suplente de luxo. O Abel ainda brincava ali comigo, o Abel Braga.
Em 99 que eu começo realmente a ser o titular, aí são 1 ano e 6 meses de só alegrias, lógico, com derrotas, com frustrações, mas que são apagadas pelas grandes vitórias, né? O Atlético, a gente consegue disputar uma primeira Libertadores. Eu fiz o primeiro gol, né, na Arena da Baixada, isso, o meu nome é marcado e sempre as pessoas lembram muito. O pessoal tá dizendo aí que você nasceu para jogar no Furacão aí. Tem uma identificação muito forte lá, assim. Apesar de eu não ser muito ligado à rede social, você percebe que meu Instagram, meu Facebook é tudo muito particular, muito familiar. Mas assim, o carinho que tem, que vem lá de Curitiba é impressionante. Não só de Curitiba, mas do Paraná é impressionante. Tanto é que quando eu vou pro pré-olímpico, e me ajuda muito pela seleção C no Paraná, a torcida, todo jogo, era até chato, porque você ficava até constrangido que, pô, no banco eles começavam a gritar meu nome, e isso era um pouco complicado, né? Porque você Um pouco ficava constrangedor ali. até. Né? Luxemburgo já falei, já ele não vai nem me colocar, né, cara? Porque os caras ficam gritando. Então o carinho é bem gostoso e é recíproco. Eu tenho um carinho muito especial pelo estado do Paraná e principalmente pela torcida do Atlético Paranaense. Ô, Lucas, no Botafogo, você se recorda quem foi seu treinador? No Botafogo. Meu primeiro treinador no Botafogo foi o falecido Anfrânio Rio. Você que é de Ribeirão, você deve saber, ele tem uma identificação com os dois clubes, né? Ele subiu no Botafogo, subiu no Comercial, e foi o primeiro que me deu a primeira oportunidade no Botafogo. O treinador você está falando do profissional. Do profissional, mas você diz o meu primeiro no Botafogo? É o grande Paulinho Junqueira. O Paulinho é o famosíssimo aqui em Ribeirão, ele revelou aí a maioria, Bordon, Júlio Sérgio, Marquinhos, Cocito, Gustavo, todos passaram pela mão do Paulinho. Tem olho clínico. Ele junto com o Zizão são as duas lendas vivas aqui do Botafogo, até hoje estão lá e fazem aí as histórias, né? Quando você senta ali um pouquinho para conversar com o Zizão e com o Paulinho, vem as histórias boas. E no Paraná, e o treinador lá quando você chegou, quem era? Era o Abel Braga. O Abel Braga, que foi meu primeiro treinador lá no Atlético. É o que eu disse, que ele me ajudou muito, né? Me dando uma base, assim, para eu entender que não era para eu chegar lá e já estourar. Eu teria que passar por esse processo de adaptação. Eu era, ainda sou, né? Mas eu era muito magro, então tinha que ganhar mais força. O estilo de futebol era diferente, né? Não era tão cadenciado como é aqui no estado de São Paulo. Não é como no Rio Grande do Sul, mas já era um futebol mais pegado. Então fui me adaptando, mas o meu grande pai, né, que infelizmente até na região de vocês faleceu há algumas semanas, né, semana passada, foi o Vadão. O Vadão que foi meu grande professor, foi a pessoa que me ajudou, me moldou, porque vem aquele momento de empolgação, né, de qualquer atleta, de qualquer jogador ali, você começa a ter determinados comportamentos que não condiz, né, com o que você precisa ser, e o Vadão, eu tive a oportunidade em setembro de receber um prêmio junto com ele lá em Curitiba, e eu tive a oportunidade em vida de agradecer ele, porque quando você está jogando, parece meio que você vai falar uma coisa dessa, você está querendo puxar o saco do treinador para poder jogar, né? Uma coisa meio que de demagogia, e aí eu consegui, em setembro do ano passado, agradecer ele. Tanto é que eu nem quis ficar postando, porque eu falei, não, em vida eu homenageei ele, eu consegui agradecer por todos os ensinamentos. Ainda ele brincou comigo, eu falei, nossa, eu era meio rebelde. Ele falou, não, você era arredio, você não era indisciplinado, e conseguiu me colocar no meu lugar em determinados momentos que a gente precisa, né? Como eu tenho filhos hoje, eu sei o quanto você precisa, em determinados momentos, falar uma verdade, por mais que vá doer, mas você conseguir, eu imagino que vocês aí com o projeto, os professores também, em determinado momento, têm que colocar o garoto no lugar, e o Vadão, eu já lá com 20 anos, já homem, me colocou, e eu acho que ele que foi importante para eu conseguir ter um restante de carreira e ter aí essa ascensão com seleção brasileira, a venda que eu tive para a França, muito mérito do Vadão. É importante você tocar nesse assunto, Lucas. Um dos problemas maiores hoje que eu observo nos clubes de base esse processo de colocar na cabeça do garoto que tem que esperar, que ainda não está na hora, que eles acreditam, eles acham que já estão prontos. O que você acha que mudou nesse sentido, né? Porque no passado eu observava isso, que o atleta da base ele tinha assim, um respeito, um carinho muito grande
pelos atletas que estavam acima. E eu observo hoje que existe uma impetuosidade de já querer jogar, não aceitar um banco de reserva. Você nota que existe essa mudança? Está diferente hoje? Tudo mudou, né? A gente não adianta fugir desse assunto, por mais que seja polêmico, e a gente que foi ex-atleta mudou muitas coisas para melhor, mas em determinado momento para pior. É óbvio que existe aí uma pressão exacerbada para achar os novos craques, e isso acaba realmente deixando no caminho vários que poderiam sim ser lapidados e, consequentemente, sim, virarem grandes craques. Quando a gente fala de um grande craque hoje no Brasil, só Neymar. Eu não vejo outro jogador hoje que poderia fazer. E a referência de Neymar, quando a gente fala de Neymar, é justamente Sim. isso que você falou. A falta de respeito, a falta de união em termos de grupo. Quando você fala de futebol, esporte coletivo, um jogador ganha até um jogo, mas um jogador não ganha campeonatos. Então, assim, esse espírito, né, de equipe foi se perdendo aos poucos, justamente pela essa individualidade e muito linkada à questão de vendas, né, de jogadores muito cedo. A internet é boa, mas em determinado momento é ruim, porque o jogador ele começa a ter um sonho muito distante, né, o garoto, né. Eu, quando garoto, a gente não sabia quanto, eu vou colocar um exemplo, Romário, quando estava no PSV, eu não sabia quanto que o Romário ganhava. Eu sabia que o Romário era bom, eu sabia que o Romário era um jogador para eu ter como referência. Careca, que vocês me deram a oportunidade de encontrar meu grande ídolo. Eu queria ser como Careca, queria jogar, mas eu não queria ganhar como Careca. E hoje se inverte um pouco os valores, justamente pela globalização, pelas informações que são instantâneas. E nesse aspecto eu acho ruim. Eu bato muito nessa tecla com os meus filhos, que eu falo, é muito mais fácil você ter um sonho mais próximo, que seria o Botafogo, que seria o Bebedouro, que seria o Batatais, que seria o Comercial. Muda um pouco o aspecto. Você quer ser jogador de profissional ou você quer ter a fama do Neymar, o dinheiro do Messi, os carros do Cristiano Ronaldo? Eu queria ser jogador de futebol. Eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito mais do que eu sonhava. Óbvio que é o que eu merecia, né? Que se Deus me deu isso é o que eu mereço. Sim. Mas eu acho que muito em função do que eu obstinei. Eu queria jogar no Botafogo, eu queria subir as escadas do Botafogo. Era meu sonho ser ali como o Demetrios que era um jogador que era o centroavante da época. Eu era uns 6, 7 anos mais novo que ele. Então eu coloquei aquilo ali como um sonho e palpável, né? Porque eu via os caras saindo dali, eu via ele. Não que você tenha que cortar o sonho desses garotos, mas alimentar devagar, né? Hoje você já coloca o prato de comida muito fácil ali, com a picanha, ninguém tá comendo abobrinha, né? Já tá comendo logo o filé mignon. Então isso eu acho que acaba tirando um pouco essa ambição de conquistar algo maior. E aí a distância vai ficando maior quando não tem esse alicerce, que eu digo que são dos pais, né? De ter uma estrutura bacana por trás, aí vem a frustração, vem aonde que vocês devem ter um controle bacana, que é de não cair no mundo das drogas, que não é cair no mundo da bandidagem. Então é um problema recorrente, inclusive nos grandes clubes. Você pode ver o caso daquele garoto do Santos, que eu não vou me lembrar o nome, que teve problemas com drogas e álcool, justamente por isso, é uma pressão exacerbada no garoto, já que ele tem que ser vendido com 18, 19 anos, e isso eu acho que é um erro, inclusive nosso, né? Nosso não, porque a gente não é da imprensa, mas de supervalorizar, às vezes, atletas que ainda nem chegaram no topo e às vezes não vão chegar. A tua resposta é muito pertinente, né? Porque eu estou vendo aqui muitos atletas da Fundação Caipira Urbana acompanhando. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para o meu parceiro Tom, que também está na audiência aí. Que dia 5, viu, Lucas? Tem live do Tom e Fran no YouTube. Tá convidado. Entrou, falei do Bordão, ele entrou aí. É outra referência aqui de Ribeirão. Bordão. Cara, excepcional. Grande zagueiro. Que vai poder bater, vai poder assinar se eu estou falando alguma besteira ou não dessa nova geração, das referências que existem hoje, né? São não que sejam ruins, longe de mim, né? Porque seria, mas as referências que a gente tira, a primeira referência é Deus, né? A gente tem que sempre ter isso, mas hoje, se esses jogadores realmente soubessem o quanto que eles podem ser formadores de opinião, realmente o que eles utilizarem para falar, não quer se envolver em política, que é uma coisa que realmente às vezes pode prejudicar ou não, mas eles poderiam ser formadores de opinião para sua fundação, ser referências reais, né? Que é o que eu estou falando. E hoje eu não vejo muito isso. É uma preocupação que eu tenho
e bato muito na tecla quando eu tenho a oportunidade de falar, se é para você que tem um público maior, se é para outros que eu sempre estou sendo convidado, eu consigo falar com muita precisão, que é um erro que nós, inclusive, estamos cometendo. O que acontece em relação ao que você está colocando, eu sou muito a favor, sim, do atleta, ele se posicionar. Porém, hoje você vê, ficou muito complicado, perigoso, até mesmo você emitir uma opinião, porque se você não é de um partido tal, X, você já é taxado com entre tantas coisas. Então, assim, tem que se tomar um cuidado, mas é importante ter embasamento, falar com embasamento e se posicionar de uma forma correta sempre, né? Eu estava dizendo que pertinente a tua colocação, eu estou com muitos atletas acompanhando aqui, e você dizer sobre a paciência, o esperar, tá certo? E além de tudo isso, a humildade de ouvir, porque é como você disse, cara, você sabe o potencial que você tem. O menino que está treinando na fundação, ele também sabe o potencial que tem e muitas vezes ele quer que as coisas aconteçam da noite para o dia e não é assim, exige muita luta. Aproveitando isso, você ficou no Atlético Paranaense até que idade? Eu fiquei até 21, né? Eu cheguei com 19 e saí em junho de 2000. Foi para a França. Fui para a França. Aí você ficou 2 anos na França. Fiquei 2 anos, né? 2 temporadas, e aí voltei para o Brasil, emprestado, Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro de junho a dezembro de 2002 e Corinthians de janeiro a junho de 2003. Eu perguntei isso para o César, né, que nós entrevistamos a semana passada, que teve lá no mesmo clube que você. Jogamos em 2 clubes juntos. Que maravilha, gente boa demais também. E você observou pelo lado comportamental as bases, se existe diferença no atleta francês, europeu, do brasileiro? Comportamental, eu pergunto. Existe pelo lado de disciplinar, né? Quando você Disciplinar. fala, com certeza existe. Existe sim. E eu posso ainda ir para um outro continente que aí vai mais ainda, que é o Japão. Eu vi muita diferença quando você consegue estar, né, em 3 continentes diferentes, eu consegui ver e realmente a disciplina, a educação, esse respeito, né, que a gente está falando, de aguardar, de realmente ter, não é o medo, mas ter o respeito pelo professor, pelo treinador, isso realmente. Tem um lado, né, que às vezes é ruim, porque robotiza um pouco, né? Eu acho que essa audácia, né, essa molecagem do brasileiro, quando a gente fala em termos táticos, eu acho que isso do brasileiro não pode se tirar, mas o respeito lá fora, assim, é gritante a diferença. É o que eu sempre observo em relação às categorias de base do passado. Eu penso que havia um respeito maior pelo treinador, pelo educador. Então se aprende mais quando você tem esse respeito. Quando você respeita, você aprende mais. Ô Lucas, no Rennes, quem era o treinador na época? Foi o Paul Le Guen no primeiro ano e o Gourcuff no segundo, que é o pai daquele atleta do Gourcuff. Christian Gourcuff é o pai. O primeiro ano foi um ano até relativamente bom, porque o Paul Le Guen foi o treinador que pediu minha contratação. Ele era muito amigo do Raí, e o Raí deu boas informações, junto com o Raimar, que era o irmão do Raí, que ajudou também nessa negociação. E ele me ajudou muito ali nos primeiros meses de adaptação. Mas no segundo ano eu já tive muita dificuldade, era um treinador que era muito mais exigente. E aí vem um lado ruim, que eu ainda falo, que por mais que eu já tivesse ali com 22 anos, é o que eu falo, eu não só conto as coisas boas, eu tenho que falar as coisas ruins. Sim. Que é o que eu digo da falta de perseverança, da pobreza de espírito, do não treinamento. Tudo isso que eu fiz reverteu contra mim. Né? O achar que já muda e não fazer nada para mudar em termos comportamentais, não querer treinar um pouquinho a mais. Então, tudo isso, depois que eu ganho uma certa maturidade, eu acho que só com os erros que você começa a ter maturidade, eu vou conseguir ter realmente sucesso num país onde é muito mais difícil a língua, onde a cultura é totalmente diferente. Eu consigo ficar 10 anos e com imenso sucesso. Então, assim, a França doeu, quando eu falo muito com a minha esposa, eu falo, nossa, se eu tivesse já casado mais cedo, ido com você para lá,
poxa, se eu não tivesse saído tanto, se eu não tivesse deixado de vir para o Brasil, ter que me apresentar no dia 28 de dezembro, ter ido depois. Então são coisas que bate o arrependimento, mas eu acho que eram para ter acontecido e por isso que o sucesso não veio, né? Muito em função das coisas erradas que eu fiz. Lucas, quero mandar um grande abraço aí, nos acompanhando aí também, o Fininho, né, da Estopim. Obrigado, Fininho, pela audiência aí, grande Que amigo bacana. aí, tá certo? Nos acompanhando. Então você acredita, Lucas, que faltou um pouco da maturação, de estar mais maturado para enfrentar esse momento? Eu falo em termos de ter brilhado mais, né? Porque, É. graças a Deus, também o período ficou um curto tempo, 2 temporadas, mas você acha que faltou então essa preparação? Você tinha que estar mais maturado para isso aí. Eu acho que a idade assim não era tanta. Eu estava numa idade legal, 21 anos, eu acho que eu já tinha passado. E como eu iniciei muito cedo, com 16 eu já estava no profissional, eu já tinha ali uma idade que eu poderia dizer que já, em termos de experiência dentro de campo, já era suficiente. O que me atrapalhou mesmo foi a questão fora, né? Que aí a língua, o fato de... Tanto é que os meus melhores momentos lá foi quando eu já estava sem intérprete, eu tinha que me virar, tinha que começar a falar realmente o francês, que é onde que eu consigo ter um destaque um pouco melhor. Mas realmente é essa falta de maturidade fora extracampo que me prejudicou muito. Quando você saiu do Atlético Paranaense, quem que era o meio esquerdo, o enfiador de bola para o Lucas? É o Kelly, o grande O, Kelly. o O Kelly. Kelly, o Kelly me deu muita assistência, hein? E Ele lá no brinca comigo. Rennes? Então, aí lá no Rennes eu tinha um pouco mais de dificuldade ali, porque o esquema era diferente, né? Não Então, tinha, isso, eu queria chegar nisso aí. eles não jogavam com meia, eles jogavam naquele famoso 4-4-2, onde Aí fica tem os dois difícil. volantes e os dois pelo lado. Então, eu tive que voltar a fazer uma função que eu não gostava muito e depois eu comecei a fazer constantemente, que era jogar como meia atacante. Tanto é que diminui o meu número de gols, Mas muito em as função disso. assistências aumentam. Aumenta a participação no jogo. Para quem entende de futebol, né, às vezes a assistência é tão importante quanto o gol, né? E ali eu comecei a ter uma participação um pouco melhor, mas não deu tempo, porque eu também queria fazer gol e a volta para o Brasil foi justamente por isso, por eu querer voltar a tentar ser centroavante, a tentar ser atacante, mas também não deu muito certo. Na época, o presidente, se eu salvo engano, da Internazionale, comparou você com o Ronaldo na época. Foi. Até essa pressão atrapalhou um pouco. Eu vou te falar assim, uma coisa é o Jordan mudar o Chicago Bulls, uma Sim. coisa é o Maradona mudar o Napoli. E aí eu coloco a minha humildade e as minhas limitações. Eu fui para um clube que era um clube médio, não era um clube pequeno, mas era um clube médio, assim, não era um clube grande. E eles gostariam que realmente tivesse essa mudança no clube de patamar, como aconteceu com o Manchester City e coisas desse tipo. E aí eu me encontro sabendo que eu era um bom coadjuvante. Eu acho que num time como quando eu joguei com o Ronaldinho, Gaúcho e Alex, me saí por bem. No Atlético, com o quarteto lá, o Kelly, o Adriano Gabiru e o Kleber, me saí por bem. Então, assim, você tocou quem que era o meu meia para ser o craque do time e me dar os passes? Não tinha. Eles contrataram, assim, Luiz Fabiano, que era um excelente, mas Luiz Fabiano teve lá. Um jogador da mesma posição que a minha. Então, Bem nós dois parecido. tínhamos que jogar e quase jogamos pouquíssimos jogos juntos. Então, assim, era difícil, né? E aí a gente vem eu acho que para fazer essa mudança são extraterrestres. Como eu falei, citei 2 nomes que são extraterrestres. Maradona mudou o Napoli de patamar, o Jordan mudou o Chicago Bulls de patamar, mas são extraterrestres. E eu, infelizmente, não consegui fazer essa mudança. Até falando sobre Maradona no Napoli, o Napoli fez contratações estratégicas, né? Tinha o Careca, Também. Tinha o alemão de volante, quer dizer, você arrumou a casa, né? Assim, meio Sim. É o que vamos de novo aquele que eu toquei. Um grande jogador ele ganha jogos, mas uma grande equipe que ganha os campeonatos. Isso
Inclusive, né, quem está acompanhando aí, ou já acompanhou a série do Jordan, mostra exatamente isso. Ele era fantástico. Mas nos primeiros anos de Chicago Bulls, ele não consegue ganhar títulos. Ele ganha muitos jogos, ele faz recorde de pontos por partida. E o futebol, eu gosto muito de fazer essa comparação com o basquete, porque é isso. O futebol coletivo exige muito de ter um time, não um jogador. Então, eu acredito muito que quando as equipes têm um grande jogador, ele ganha algum jogo que está difícil, faz um gol de falta, faz uma jogada excepcional, mas quem ganha realmente o campeonato são todos os jogadores, né? Com certeza. Ô, Lucas, a tua passagem pelo Japão, você utilizava, obviamente, intérpretes lá. Como que é essa comunicação atleta, treinador, para absorver até mesmo as coisas que eles querem passar, o que você quer dizer? Sempre tradutor, né? Sempre com o intérprete do lado. Não, então, Principalmente. mas dá para criar essa relação, essa assimilação, passar o plano tático para o atleta? No começo dá, mas assim, tem essa dificuldade, né? Porque você não consegue passar o sentimento, principalmente quando o jogador vai falar para o treinador, ou para qualquer outro, um companheiro de equipe. Tanto é que por isso que eu comecei a estudar o japonês, para poder ter esse contato e poder falar com o meu coração, né? Porque às vezes o intérprete falava, por favor, ele quer que você fale assim. E eu queria falar mais enérgico para poder chamar o cara do meu lado, para poder realmente passar o que eu estava sentindo. Então, eu começo a fazer ali as aulas em 2004, mesmo sendo um ano muito bom, a gente já ganha. No primeiro ano já ganhei um título, o primeiro título do UFC Tóquio. E aí o que eu faço? Eu começo a realmente estudar para poder chamar esses caras do meu lado, o treinador eu conseguir passar as minhas dificuldades e não ter esse intermédio, né? E deixar o intérprete só para hospital, né? Para ir no banco, para não fazer coisa errada, mas realmente não é bom. Tanto é que o Cuca hoje ele deu uma entrevista falando isso. Sim. Justamente não sei se você viu, ele falando justamente por que os treinadores brasileiros não têm tanto sucesso, principalmente na Europa, na Europa que é o sonho de todo jogador, de todos os treinadores. A língua, não tenha dúvida, se nossos treinadores falassem mais o inglês fluente realmente, espanhol. Eles teriam uma chance, ou espanhol, eles teriam uma chance muito maior, porque é inevitável que Tite, um grande treinador, enfim, passaram vários, né, que são grandes, próprio Cuca. Então, eu acho que a língua, para nós brasileiros, aí, até para os garotos também, eu sei que é difícil, né, você assimilar os dois, que é o estudo e o futebol, mas é importante você conseguir, desde criança, já ir estudando para poder, quando sair, já ter essa base, pelo menos, para poder, já nesse início, não ter tanta dificuldade. Não, com certeza. Na tua passagem pelo Japão, tinha mais brasileiros no clube, não? Só você. Tinha, inclusive estava aqui o Jean, que é um grande irmão meu, já estava aqui na live, o Edmilson, que é aquele que, junto com o Wagner Love, subiu o Palmeiras, se eu não me engano, 2002, ou 2002 caiu, né? 2003, o centroavante. Edmilson centroavante. E no meu time específico, quando eu chego, o Kelly, que era o meu grande, que me dava mais assistência, também estava no clube, junto com o Jean. E eu sempre tive muitos brasileiros do meu lado, e nas outras equipes. Hoje no Japão um pouco... Agora voltou porque eles liberaram o número de estrangeiros, mas na minha época eram 3, e a maioria dos times tinham 3 brasileiros. Era gostoso, foi uma geração ali que eu peguei entre 2004 até 2013, que eu fiquei, de muitos brasileiros. Ô Lucas, eu vou te fazer uma pergunta, né? Você deve ter detectado isso, nós aqui observando pela televisão. Eu observo que os japoneses, eles se enxergam, assistem futebol de uma maneira artística. É isso mesmo? É como se você fosse num teatro. Mas tem a organizada também, que fica normalmente atrás do gol. Mas eu acho essa parte artística até saudosista, porque antigamente era assim, você ia no campo. Você vê o Maracanã, né? Eu nunca pra ver, ficava vidrado, pra ver como que batia palma, se o cara... Bate palma pra tudo. Imagina você perder um jogo, eu já tive uma derrota muito feia, como a do Brasil, de 7-0, eu perdi um clássico regional, e você ter que dar a volta no campo
para agradecer a presença da torcida. Eu queria morrer. Quando eu descobri isso aí, que perdendo ou ganhando, você tinha que dar. Normalmente no Brasil, quando você ganha um jogo, você vai lá, você aplaude a torcida, tudo. Mas quando perde, você quer correr logo pro vestiário, né? E no Japão, não. Independente do resultado, todas as equipes, não é questão do Tóquio ou do Gamba que eu joguei, todas as equipes você tem que dar a volta no espaço que começa no meio de campo para a parte da sua torcida, agradecendo a presença deles. Então isso demonstra que é realmente um espetáculo, eles vão para ver uma partida. É gostoso, tem um lado bom, mas é óbvio que a gente sente um pouquinho da festa brasileira, né? Todo mundo fala, você viu o próprio Jorge Jesus dizendo, o povo brasileiro tem uma maneira de torcer, né? Acho que é o primeiro esporte também, né? Por ser lá no Japão. Sim. Não é. No Japão não é o primeiro esporte. Apesar que eu fui em outros eventos e é a mesma coisa, eles respeitam muito, dificilmente você vai ver uma briga ou jogar algum objeto ou até invadir o campo, é cultural deles, né? Mas o nosso jeito de torcer, tirando as brigas aí, é muito melhor. Maravilha. Satisfação, viu, Lucas? Você está passando essas experiências aqui para os nossos meninos, para os nossos seguidores, viu? Uma satisfação muito grande mesmo. E você voltou do Japão para o Atlético Paranaense, foi isso? Eu volto em 2011 já com o pensamento de parar. Eu imaginava, eu voltei com 32, então eu imaginava jogar mais uns 2 anos no máximo, 1 ou 2 anos no máximo. E acaba que eu mudo de ideia e paro de jogar futebol. 5 meses eu falei, não quero mais isso, vou cuidar da família, vou ter mais tempo com os meus pais, e foi uma decisão muito difícil de tomar, mas eu e minha esposa, a gente viu que quando falava de futebolisticamente falando, eu não conseguia desempenhar, eu não vivia bons momentos, e eu não queria arranhar a história que eu tinha criado lá. Tanto é que todo mundo pergunta, por que você não veio terminar no Botafogo? Eu falei, não vim terminar porque eu queria deixar a história intacta. Tudo que vocês só lembrar das coisas boas. E lá, na hora que eu detectei que eu não ia conseguir, parei. Mas 2 meses depois, o Japão me convidou para voltar. O time tinha caído para a segunda divisão. Aí foi lindo. Eu consegui voltar um pouquinho acima do peso, mas me recondicionei. Aí conseguimos ser campeão da segunda divisão, campeão da Copa, levar o FC Tóquio pela primeira vez à Champions League da Ásia, que é a ACL, e aí fico mais 1 ano e meio, e aí sim termino com 34 anos, que acho que era a idade que eu gostaria de terminar ainda, né, podendo jogar, mas assim, terminando no meu auge, para todo mundo ficar com aquela imagem sempre positiva. Nos padrões de hoje é até muito jovem, né, assim, nos padrões do futebol de hoje. E você falou aí, tocou sobre o time que você subiu lá, foi o Gamba ou o Tóquio? Não, foi o FC Tóquio. No Gamba, eu fiquei 3 anos, que eu fiquei 4 anos, de 2004 a 2007 no Tóquio, e eu fui pro Gamba 2008 até 2010. No Gamba foi o clube que eu ganhei num período menor mais títulos, né? Foram 3 anos e 4 títulos, inclusive joguei o Mundial contra o Manchester, né, de 2008, e foi um clube que foi pouco tempo, mas foi muito intenso também. Mas assim, a minha raiz estava muito ligada ao Tóquio, aí voltei aqui para o Brasil nesse período aí de 5 meses, e voltei para o Tóquio para terminar, e aí lá foi gostoso, porque consegui, né, fazer o clube, não sozinho, né, mas tive minha parcela ali de contribuição, voltamos para a primeira divisão, e aí depois que eu vi que estava tudo no seu lugar, eu falei, aí voltei ao Benete Paula, tudo está no seu lugar, aí colocando a música, né, no nosso fazendo nosso música jogando bola. Fazendo música, jogando bola, aí eu vi que era para voltar e curtir nossa Califórnia aqui. E vez por outra você participa de eventos lá? Eu fiquei até 2015 como embaixador. Era um rótulo que eles me deram, né? Mas eu tinha, né, esse emprego lá. Mas, e aí depois sempre eventos, sempre fui. O ano passado, por incrível que pareça, depois que eu parei, foi o único ano que eu não fui. Eu acho que eles estão esquecendo de mim, já vou fazer uma ligação lá para esperar passar essa pandemia, que era voltar a viajar para o Japão. Por tudo que você tem nos passado aqui, vai ficar quase impossível eles esquecerem de você. O pessoal aqui está pedindo, os meninos, que você venha qualquer hora, dar uma palestra para eles aqui na Fundação. Poxa, vai ser... em 1 hora não dá para a gente, ainda mais nesse bate-papo descontraído, mas eu já tinha conversado com o Jader,
Vai ser um prazer, eu quero conhecer, porque quando a gente está ali na festa, né, é muita gente, a gente quer agradar todo mundo. Agradar não, a gente quer conversar com todo mundo e bater aquele papo legal, não dá para saber realmente como é que funciona, mas vai ser um enorme prazer. Acabando essa nossa loucura aí, eu vou com um enorme prazer e a molecada vai escutar muito lá, viu? Vou Não, que encher o legal. saco deles. Pra gente, assim, fechar com chave de ouro, conta um pouco pra gente sobre essa experiência, deve ter sido maravilhosa, embora não trouxe a medalha de ouro, mas a Olimpíada, né? O treinador Luxemburgo, Ronaldinho Gaúcho, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Foi. Aí é o ápice que eu tô dizendo que dessa nossa historinha, que a gente começa do sonho Botafogo, de jogar no Botafogo. Eu sou convocado jogando no Botafogo para sub-20 também. É um fato também é sempre muito bem marcado aqui na história do Botafogo. Mas a seleção, por mais que a gente fale sub-23, é uma seleção profissional, porque ela só é o Sim. limite de 23 anos, mas ela não é uma seleção de juniores ou de amadora, né? É uma seleção profissional. E isso, para mim, é um marco, né? Eu acho que vem talvez a minha pior derrota, né? Você perder da maneira que eu perdi para Camarões, mas o contexto geral, poxa, Ronaldinho Gaúcho, começando a ser o Ronaldinho Gaúcho, ele já era diferente de tudo que você imagina. Desde eu fui com ele com 18 anos para a seleção, ele já era fora de série, mas ali ele já começa a se tornar o Ronaldinho Gaúcho. Nos treinamentos você vê que ele cada vez mais com força física, a habilidade técnica era fora do normal. Alex, um monstro, assim. Então você começa, opa, eu tô do lado desses caras. Acho que eu também sou bom como eles, né? Você começa a entrar na Legal. realidade e foi realmente um sonho poder jogar na seleção e fiquei realmente muito feliz. E é um misto, né? Que você tem a tristeza da pior derrota da minha vida e, ao mesmo tempo, o orgulho de ter defendido o país, de ter cantado o hino nacional para milhares de pessoas assistindo. Lucas, eu não sei se você vai querer responder isso, mas eu tenho minha ideia sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião. Luxemburgo, próprio Abel, agora nós estamos aí, tá na moda, né, falar do Jesus, né, que é o treinador português. Eu não vejo diferença, tanta diferença assim, porque eu acho o Luxemburgo um estrategista, um grande treinador, como o Abel também é. O que você pensa sobre isso? Que o mesmo nível não é? Não, é difícil a gente falar o mesmo nível, né? Assim, eu tenho que ser muito sincero. Se você der, é porque assim, eu vou falar, mas o Abel estava lá, né? E tinha os mesmos jogadores. Eu acho que assim, o dinheiro influencia muito, né? Se você der esse tanto e as condições reais aí, o Abel vivia numa pressão danada. Ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar porque era um monte de gente lá dando pitaco e no futebol brasileiro isso é horrível, né? Quando ele sente que não é prestigiado, e o Abel é um cara que tem uma personalidade fora do comum. Mas você vê o Luxemburgo, se você conseguir dar o dinheiro que deram para o Jesus, as contratações que ele pôde fazer, eu tenho certeza absoluta que o Abel vai poder fazer. Como o Cuca faria, como o Roger pode fazer, enfim, como o Tite poderia fazer. Aí o duro é isso, né? Que a gente vai falar, mas por que o Tite não faz na seleção, então? É complicado, é difícil, você vê, a gente entra Não, em mas contradição. eu até acredito que faz, assim, porque o Flamengo ele fez contratações pontuais, como nós estávamos falando, questão cultural, né? Eu apanho muito na internet por fazer defesa, defender o Tite, defender o Cuca, defender tantos aí. Não que eles precisem da minha defesa, mas eu estou dizendo dentro do meu mundo. Sim. Quando você tem condição de fazer contratações pontuais, exemplo, vamos considerar que o Rennes levasse, naquele momento, o Kelly, O Alex. certamente, o Alex, ou o Maradona, tá entendendo? Então, é diferente, né? Sim, seria diferente. Então, em relação à Concordo. seleção brasileira, eu acho que a política ela entra muito pesada na seleção no sentido de isso atrapalha muito, entendeu? Então, eu creio, não tem tempo para treinar também, então acredito que não dá para explorar. Você pode Não, falar eu melhor. também acho que o fator aí de treinamento complica um pouquinho. Mas é difícil. Mas eu, como você me fez a pergunta, eu não fico em cima do muro. Eu acho, sim, que os treinadores brasileiros estão no mesmo nível.
Tão bom O que quanto, né? falta, tão bom quanto, e falta um pouco de menos pressão. O Jorge Jesus, ele é só elogiado. Você não vê uma pessoa que desce o cacete nele. Você pega o Luxemburgo, se ele fizer algo de errado lá, o Não, Mauro, não aquele pode cara da perder jogo. O SPN, Luxemburgo o não cara pode da perder jogo. SPN lá, o Mauro não sei o que odeia ele, já vai, fazer o carnaval. E hoje, é o que você falou, a internet é rede de ninguém, né, cara? Aí é influenciado, as pessoas realmente não vê o trabalho do cara, aí vão martelando. E aí você pega pessoas de personalidade como o Abel, o Luxemburgo, que já estão de saco cheio. Os caras não estão nem aí, eles poderiam soltar tudo e jogar fora, eles vão fazer, né? Então eu concordo com você, eu acho que falta um pouco essa valorização do produto nosso, né? Mas não desmerecendo, não só Não, do sem Jorge dúvida. Jesus, mas do São Paulo, são excelentes treinadores também. Quero Ó, o mandar. Roger mandou um abraço aí pra O você. Roger Flores. Eu cansei de colocar ele na cara do gol, viu? Roger Ó, Flores aí. o Jean tá aí que é o zagueiro. O Canta Roger, vou te muito. falar, canta muito e faz gol, hein, cara? Meu Deus do céu, o Roger ele me deixa triste ali, que ele faz mais gol que eu nas peladas, cara. E eu já falei pra todo mundo, os caras pensam que eu puxo o saco dele e falo, mas eu gosto de ver. A gente começou a fazer uma peladinha, rapidinho, o Roger ficava lá atrás. Eu falava, pô, mas o Roger, ele tem uma técnica melhor. Pô, ele começou a ir pra frente num outro lugar que a gente começou a jogar. Pô, ele é o artilheiro. Ele é artilheiro, ele Não, deita, ele fala pra deita. ele voltar. Fica lá, menino. Fica lá atrás. Mas eu mandar um abração, esse cara é irmão de coração, cara. Com Beijão do seu coração, certeza. ó. Um grande cantor. A gente já viveu tantas Ah, isso histórias aí é. pela estrada. Entendeu? É meu Isso aí, amigo da eu vou te melhor falar, qualidade. isso aí. Quando eu vi o Roger cantar pela primeira vez, eu não conhecia ele pessoalmente, só sabia, né, da dupla antigamente e tal. Aí eu falei pro Juninho Tripich, falei, quem que é esse cara? Esse cara é famoso, eu não sei, eu tava voltando pro Brasil. Aí ele falou, não, o Roger foi, falei, cara, que é isso? Sem microfone, um frio danado, sem nada, no violão, sem som. Eu falei, cara, esse é fenômeno mesmo. Esse é Não, esse é fenômeno. muito bom. É fazendo música, jogando bola. Roger Flores. Isso aí. Lucão, quero te Ô, Fran, agradecer porque o obrigado. tempo aqui do Instagram é limitado, né? É, eu A gente sei. tá encerrando. Então, assim, deixa aí aqui comprometido que você vai vir dar uma palestra para os meninos aqui da Fundação. Se os meninos estiverem gravando aí ou printando, já vai, já pronto, já estou confessando que eu vou, assim que acabar essa pandemia, vai ser um prazer conhecer o projeto em si, falar com eles, vai ser um enorme prazer, Fran. Obrigado, Lucas. Deus te abençoe aí. Obrigado aí por Obrigado. ficar esse tempo conosco, Que falar da tua isso, eu que vida, agradeço. trazer tantos conselhos e experiência aí para os nossos jovens e seguidores, tá certo? Valeu, Fran. Continue aí com essa força aí. Parabéns mais uma vez. Valeu, meu irmão. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Então a gente falou aqui com o nosso querido Lucas, o artilheiro que passou pelo Corinthians, Botafogo, Atlético Paranaense e Japão. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Connect, Parente Lanches, Randall Pizzaria, Andresa Modas, Castelo Caipira, e lembrar vocês que dia 5 tem a live do Tom e Fran no YouTube. Então eu peço para todos vocês que puderem se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Tom e Fran, a dupla Caipira Urbano. Agradecer todo o pessoal que esteve conosco até agora. Obrigado aí o pessoal elogiando aí. Atleticanos da Lapa, obrigado aí. Riqueza, valeu, meu meia esquerda, atacante Riqueza. Obrigado, Gustavo Marques, também que esteve conosco. Roger, o Tom, o Fabiano. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo pela atenção com a Fundação Caipira Urbano. Um abraço para o Fininho. Abraço para o Alexandre Colli, lá em Franca. Abraço para o César. Valeu, Roger. Um abração, meu irmão. Fica com Deus. Lucas, obrigado. Obrigado, Jader, por ter conseguido essa entrevista aí com o Lucas. Brigadão. Fique com Deus aí, você, toda a família. Um grande abraço ao Silvio Milani também. Então, lembrando a todos vocês, dia 5 de junho, live Tom e Fran, sexta-feira, 19h30, no YouTube. Valeu? Valeu, Riqueza. Um abraço. Fica com Deus.